Olá pessoal, voltando aqui hoje para mais uma aula para ajudar vocês aí com esse material dessa apostila aqui. A gente vai falar hoje uma aula simbolicamente curta, a gente vai começar na atividade 3 e eu não vou falar a atividade 3 inteira porque eu tenho vários assuntos aqui que eu preciso explicar para vocês e que eu acho que se eu terminar a atividade 3 inteira, o vídeo vai ficar muito grande e não vai ajudar muito vocês, aí vai ser ruim para ver. Então vamos lá, primeiramente, essa aula aqui já foi... Alguns assuntos dessa aula aqui eu já tratei lá na aula da TV Câmara, para quem assistiu, tá, na televisão. Então, para quem viu lá e ver essa aula aqui, eu acho que vai ser mais fácil de entender. Tá aqui, primeira definição, ponto de vista é um modo subjetivo de conceber e analisar um assunto ou problema. O que é subjetivo, pessoal? Subjetivo é o que vem de mim. Tá? Então, ponto de vista é um método particular, né? Um modo particular de você entender e analisar um assunto, um problema. Então, tudo que se fala em subjetivo tem a ver com a primeira pessoa, com a pessoa que fala, com a pessoa que cria, com a pessoa que comenta. Tá? Então, o ponto de vista é a visão particular da pessoa, dela mesma, certo? E aí vocês vão fazer a leitura aqui do texto 1 e depois do texto 2 para a gente poder falar aqui dessas questões. Tudo bem? Então vamos lá, depois que vocês leram esses dois textos, vocês vão ter que prestar bastante atenção nos textos para entender o assunto e aí sim poder responder eles. Letra A. Que pessoa do discurso, pessoa verbal, tá? Primeira, segunda ou terceira pessoa predomina em cada um deles? Pessoal, para vocês saberem qual é a pessoa do discurso, presta atenção no verbo, tá? Os textos, nos textos pode haver, né, pode ser predominante a primeira pessoa ou a terceira pessoa, tá? Em um texto, certo? A segunda pessoa não é predominante num texto, ok? Geralmente vai ser a primeira ou a terceira. Como que você sabe disso? Presta atenção nos verbos, tá? Vê a maioria deles, né, se a maioria dos verbos estão sendo utilizados na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Como que eu sei se está na primeira pessoa? Pega o verbo e verifica se está presente o eu ou o nós. Por exemplo, o verbo é comer, aí está assim: comi um macarrão com queijo. Comi. E aí você vai se perguntar, quem? Quando você fala comi, quem comi? É eu ou é ele? Se a resposta for eu ou nós, é a primeira pessoa. Então, comi. Quem comi? Eu comi. Então, comi é um verbo em primeira pessoa. Se fosse assistiu televisão de manhã e foi para a casa da avó. Assistiu. Assistiu. É eu assistiu ou é ele assistiu? Ele assistiu, né? Então, assistiu é um verbo em terceira pessoa. E a mesma coisa se for nós ou eles. Nós é primeira pessoa. Eles é terceira pessoa. Se fosse, por exemplo, comemos o macarrão com queijo. Quem comemos? Nós, primeira pessoa. Se fosse assistiram televisão de manhã e foram para a casa da avó. Quem assistiram? Eles. Quem foram? Eles. Perceba que se eu colocar nós aí, ó, nós assistiram, tá errado, não tem essa, não dá para concordar o verbo, né, dessa forma. Então verifiquem o verbo no texto, tá? Os verbos no texto e verifiquem qual é mais comum, qual é mais recorrente, tá bom? Depois, a predominância da pessoa do discurso pode ser justificada pela organização e finalidade da linguagem do gênero? Comente. Pessoal, questão aqui que eu tenho certeza que todo mundo vai ter dificuldade para fazer. Então vamos prestar bastante atenção. Predominância da pessoa do discurso, isso é, se foi a primeira ou a terceira pessoa. Vocês vão verificar no texto, ver qual que predomina, né? Se é a primeira ou se é a terceira pessoa. E aí você vai pensar sobre, tá, vamos supor que nesse texto aqui predominou a terceira pessoa, tá? Vamos supor que você verificou que aqui tem mais terceira pessoa, no texto está mais predominante a terceira pessoa, um exemplo. E aí você tem que verificar
a organização e a finalidade da linguagem do gênero. Qual é o gênero desse texto aqui, pessoal? São gêneros de opinião, né? Textos de opinião, certo? Tanto esse quanto esse. Então você vai pensar sobre isso. Você acha que o fato de ser primeira ou terceira pessoa nesses textos está relacionada à organização e à finalidade do gênero? Lembrando que o gênero, o texto de opinião, qual que é a intenção, qual que é a finalidade dele? É mostrar a opinião de alguém sobre alguma coisa, correto? Então, geralmente, como é que você vai criar um texto de opinião? Depende, tem diversas formas, certo? Se está um texto de opinião voltado mais para uma entrevista, certo? Em que você quer falar o que você pensa sobre o assunto, ou se é um texto de opinião de um advogado, por exemplo, que quer convencer o juiz que o seu cliente é inocente, correto? Então, pensa, se é uma entrevista, se é um texto mais com cara de entrevista, uma conversa, um texto mais casual, qual que é a finalidade desse texto? A pessoa quer mostrar a sua própria opinião a respeito de um assunto. Então ele vai ser um texto mais voltado para a primeira pessoa, em que a pessoa vai estar falando o que ela mesma pensa. Lembra lá da parte subjetiva que eu acabei de comentar? Que o subjetivo é aquilo que vem da primeira pessoa, é aquilo que o eu pensa. Agora, se for um texto mais sério, né, um texto em que você quer um artigo ou uma tese de um advogado que quer defender o seu cliente, talvez ele tenha mais um caráter de terceira pessoa, para ele ser menos impessoal, para ele parecer menos uma opinião, certo? Então vocês vão pensar sobre isso, sobre como são esses dois textos, qual é a predominância de pessoa verbal dele, se é primeira ou se é terceira pessoa, e aí vocês vão comentar aqui na B o que vocês acham, por que predominou a primeira ou a terceira pessoa? Tem a ver com a finalidade desse texto, né? Você acha que a predominância de primeira ou terceira pessoa no texto está associada à linguagem do texto, né? Ao tipo de texto que é, a intenção que ele tem, né? E aí você vai comentar sobre isso, explicando, predominou ali a primeira pessoa por causa disso, por causa daquilo outro, e assim você vai explicar. Obviamente eu não vou dar resposta aqui para vocês, mas eu estou tentando fazer de uma forma com que vocês entendam que essa predominância, né, ou seja, se tem mais primeira pessoa ou se tem mais terceira pessoa, com que vocês consigam articular isso, né, fazer uma relação de sentido com a finalidade do texto. Para isso vocês têm que ler o texto e entender o significado deles. Para que eles servem? Qual que é a intenção da pessoa que fez esse texto? E aí nós vamos para C, no texto 1, como o enunciador se manifesta em relação à prática da tatuagem. Gente, enunciador é aquele que fez o texto, tá? Então imagina que esse texto aqui, se ele fosse um texto narrativo, nós chamaríamos aí de narrador, mas não é um texto focado aí na narrativa. Então vocês vão pensar que é um texto de opinião, correto? É um artigo de opinião. É um texto de opinião, perdão. Nesse caso, vocês vão ter que visualizar qual é a intenção desse enunciador, essa voz que está falando aqui, ó. Tem alguém que fala isso, tem alguém que está se posicionando aqui. Então, essa pessoa que se posiciona, essa pessoa que criou o texto, que fez o texto, a gente chama de enunciador. E como ele se manifesta em relação à prática da tatuagem? Então, qual é a opinião dele sobre a tatuagem? Vocês vão verificar no texto 1 e colocar aqui. Ele é contra a tatuagem. Ele é a favor da tatuagem. Ele acha que tatuagem é coisa de gente rica. Ele acha que tatuagem é coisa de gente pobre. Enfim, vocês vão ver lá no texto qual é a opinião do enunciador sobre a tatuagem no texto 1. E depois aqui na D, no texto 2. Como esta manifestação se dá? Aqui a tatuagem é comparada. Então aqui no texto 2, você vai verificar também a opinião do enunciador sobre a tatuagem, mas aqui o foco vai ser como ele se manifesta, né? Como ele fala sobre a tatuagem. E aí está falando que ele faz uma comparação, né? A tatuagem é comparada ao quê? Para o enunciador aqui do texto 2. Respondam aí com atenção no caderno de vocês.
Depois a gente vai aqui para o texto 3 para finalizar aqui o texto 4, tá bom? Que foi o que eu falei que eu faria com vocês. Então nós temos aqui um texto, correto? Para que tatuador? Nós temos aqui. E aí a número 1 está falando o seguinte: no texto 3, o enunciador constrói um jogo de palavras que produz um certo efeito de musicalidade, próprio da linguagem poética. Então, qual é esse jogo de palavras? É uma pergunta, pessoal, que eu sei que vai gerar dificuldades também. Então vamos lá. Esse jogo de palavras, ele está falando aqui desse quadro. Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Então, de novo, ó. Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Qual é o que ele usou aqui? Que é típico das poesias, da linguagem poética, que ele está usando aqui para criar um efeito de sentido. De novo, ó. Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Então tem um recurso que ele usou aqui. Como que chama esse recurso em que a gente coloca palavras que têm uma sonoridade parecida, né? Ele está usando um recurso aqui, correto? Então vamos lá, que jogo de palavras é esse que ele está fazendo para que lembra as poesias, que são recursos utilizados nas poesias, nas linguagens poéticas. Lembra disso, ó, essa relação dos sons. Para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor? Depois, nós vamos aqui para a atividade número 2. Que relações se estabelecem entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal do enunciado? Comente. Então, você vai ter que explicar essa relação de sentido entre a linguagem verbal e não verbal. Ou seja, o que está escrito com o que está desenhado. A linguagem verbal são as palavras. A linguagem não verbal é tudo o restante que não é palavra. As imagens, as cores, os desenhos, enfim. Tá? Então, qual é essa relação entre as palavras aqui, ó, para que tatuador se eu tenho canetinha hidrocor, e o desenho aqui, esse braço, essas cores que ele está utilizando aqui e tal. Qual é a relação disso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Expliquem sobre isso aqui na número 2. Depois, 3. Levante hipóteses. E aqui vocês vão ter que imaginar as possibilidades, né? Imagina por que a palavra hidrocor foi representada com diferentes cores no enunciado. Logicamente, pessoal, isso aqui tem uma intenção. E é isso que eles querem que vocês percebam aqui no número 3. Tá? Escrevam, expliquem por que ele colocou aqui de diversas cores. Qual foi a intenção dele com isso? Né? Imagine essas possibilidades. Por qual razão pode ser que ele colocou aqui de várias cores, sendo que todas as outras palavras ele escreveu em preto? Tá bom? E aí vamos para o número 4. Diferentemente dos textos 1 e 2, qual é o ponto de vista do enunciador do texto 3 em relação à prática da tatuagem? E como você chegou a essa análise? Então, a gente sabe que no texto 1 e no texto 2, o enunciador tem uma opinião sobre a tatuagem. Mas aqui no texto 3, que é esse aqui, ó, lembrando que apesar de ser uma imagem, isso aqui é um texto, tá bom? Então aqui no texto 3, essa opinião foi outra, certo? Qual é a sua opinião do texto 3 sobre a tatuagem? E como que você chegou nessa análise? O que você viu aqui? Você vai explicar pra gente aqui na número 4, o que você viu nesse texto que te fez perceber que a opinião dele era essa, diferente das outras. Então tem elementos aqui nesse texto, tem características, tem marcas, né? Tem informações que você pôde usar para perceber por que ele se manifestou contra a tatuagem, correto? Depois, na 5, ó, com base nas questões anteriores, comente quem é o público-alvo do texto 3, certo? Então, o texto 3, esse texto aqui. E qual é o produto divulgado? Bom, primeiro, o que é público-alvo? Pessoal, já expliquei lá naquele conteúdo lá da TV Câmara. Público-alvo é para quem esse texto foi feito. Você acha que, por exemplo, quem são as pessoas que, quando o cara fez esse texto, quando o enunciador criou esse texto, para quem que ele pensou que esse texto fosse feito?
Será que ele pensou esse texto para os tatuadores, para as pessoas que fazem tatuagem? Será que esse texto é para essas pessoas? Ou será que não? Será que é para outro tipo de pessoas? Será que são para outro tipo de pessoas? Será que são para os adultos, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os idosos? Quem você acha que pode ser o público-alvo aqui desse texto? Tá bom? E depois, qual é o produto divulgado? Você sabe que esse texto ele está divulgando um produto. Qual é esse produto? Tá bom? Bem tranquilo. E aí, pessoal, ficou o texto 4 aqui, que a gente trata na próxima aula, para não ficar uma aula muito extensa, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Caprichem aí, é uma atividade um pouco mais difícil que as anteriores, mas eu tenho confiança que vocês conseguem e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima.